Se a palavra do meu Deus estiver em mim, e se eu estiver na palavra de meu Deus, pedirei o que quiser e Ele me dará, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão, e que não deixa cair, mas retém no coração as palavras que são vidas e que nos traz a perfeição. E diz assim o livro sagrado, na sua segunda carta aos Coríntios, Paulo, no capítulo 4, versículo 15: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão, e que não deixa cair, mas retém no coração as palavras que são vida e que nos traz a perfeição. Senhor Jesus Cristo, chegamos no melhor momento de nossa reunião, Senhor. Melhor momento deste culto, Pai Santo. Já louvamos o Teu nome, oramos, ofertamos, e agora com ouvidos de ovelhas que o Senhor mesmo criou, que entende a Tua palavra, que entende a graça, estamos prontos para receber a boa doutrina, Senhor. Sim, Pai Santo, fala aos nossos corações, ensina-nos como viver sobre essa terra a graça que o Senhor nos concedeu. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, que a minha voz, os meus gestos e a minha sabedoria, toda a minha suficiência venha de Ti, Senhor Jesus Cristo, porque eu dependo de Ti, Senhor. Sem Ti nada sou. Que a minha boca seja a Tua boca. Em nome de Jesus, povo de Deus, diga amém. Graças a Deus. Muito obrigado, meu maestro. Igreja santa, eleita, predestinada, aquela que nasceu para reinar, filhos, filhas do Deus Altíssimo. Amém. É com você que eu me dirijo. E a você que está pela internet, também essa palavra chega ao seu coração como uma boa semente. Antes de tudo, quero lembrar aos irmãos que estão aqui pela primeira vez, no caso da Maria das Dores e a Tita, né? Que é importante a você que está pela internet, que é importante, se você tiver dúvida daquilo que eu vou falar nesta noite, é importante você verificar as mensagens passadas. Nós vamos falar hoje, quinta mensagem de uma série. Então imagine, cada culto, eu levo 1 hora para falar um pouquinho mais da graça de Deus. Imagine, cada culto, eu falo 1 hora, imagine, tem assunto que só poderia ser dito em 5 horas. Então, para se entender, é necessário que às vezes você recorra à internet para você juntar as coisas, que às vezes a gente fica um pouco perdido. Por favor, para que você compreenda com clareza, assista a série. Aqueles que estão acompanhando aqui, está vindo todos os cultos, vai ter facilidade de continuar com o meu raciocínio. Eu já disse e volto a repetir, foi esta afronta aqui, e os irmãos gostam de dar um close, não é?
foi esta afronta aqui que nos levou a trazer esta série de mensagens. Isso aqui foi escrito por alguém, que eu não vou dar ibope, né? E com o tema, a desgraça da graça. E por eles não conhecer a verdade do Evangelho, fala coisa que não sabe. E nós que conhecemos a graça, Paulo diz, devemos fazê-los calar. E como é que devemos fazer calar? Falando a verdade. E essa verdade, irmãos, quando chega nos ouvidos dos filhos de Deus, quem é da verdade, diz a Bíblia, ouve a verdade. Quem é da verdade? Então estamos aqui por causa disso aqui, para que os predestinados conheçam as verdades do Evangelho da Graça. Na quinta-feira passada, falamos um pouco mais sobre algumas afirmações equivocadas. Eu queria colocar novamente só para lembrar. Olha aí, nós estamos dizendo, nós, os que conhecemos a graça de Deus, que não é necessário mais fazer sacrifícios, né? Que os sacrifícios que as pessoas pensam que é para fazer, o Senhor aboliu, dando um novo pacto, uma nova promessa, melhores e superiores promessas. Então, a pessoa que não conhece, ele escreveu aí, dizendo, né? Nós dizemos que não precisa mais sacrificar, ele diz que não, ele diz aí, abre aspas, não, meu amigo, não caia nessa balela de que sacrifício nunca mais. É justamente isso que o diabo quer, que você não faça nenhum sacrifício, porque agindo assim, você não vai conquistar nada. E eu falei a semana passada aqui, por isso que eu estou pedindo que você assista a mensagem, senão a gente vai ficar repetitivo, não é? Então eu falei aqui na quinta-feira, que eles acreditam que o diabo tem direito a querer ou não querer alguma coisa. E nós mostramos, segundo a palavra da graça, que o diabo não quer nada, ele não tem poder nenhum. Primeiro que ele já foi destruído. Então, como ele diz assim, é isso que o diabo quer. E o diabo quer o quê, irmão? E nós mostramos algum texto sagrado. Ele continua dizendo, é preciso fazer o contrário daquilo que o inimigo, o diabo, deseja. Quanto mais se aproxima o dia da volta do Senhor, mais sacrifício nós temos que fazer para manter a fé viva, forte e saudável. Eles estão dizendo assim, olha, eles ensinam isso, sem conhecimento. Está se aproximando o dia do Senhor. Quanto mais se aproxima, temos que sacrificar, pagar o preço, por falta de conhecimento. E eu disse, né, que o diabo não tem comando de nada, não manda nada, é um gatinho, né, desdentado, não tem força nenhuma, está preso em algemas eternas. Só para lembrar que é Deus que faz tudo isso, olha o texto que eu usei para falar de oferta em 1 de Samuel, o capítulo 2, versículos 6 ao 8. Ele diz, o Senhor é o que tira a vida e dá a vida. É o Senhor. Então, o diabo nem tira a vida de ninguém e nem dá a vida de ninguém. É o Senhor. É o Senhor que faz descer a sepultura e faz subir. É o Senhor, não é diabo. Ele diz, é o Senhor que empobrece e é o Senhor que enriquece. Não, é o Senhor, não é o diabo. É o Senhor que abaixa e é o Senhor que exalta. É o Senhor, versículo 8, levanta o pobre do pó, desde o monturo, exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor, do Senhor é o quê? São as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. É do Senhor, irmãos. E eu tenho aí uma gama de versículos que os irmãos da graça já conhecem. Não preciso repetir. Por favor, assista as mensagens. E eu falei que se é do Senhor, o Senhor um dia veio ao mundo para um propósito. A Bíblia diz, ele veio para destruir esse tal que a turma dizia, que era o príncipe dessa terra, não é? Em João no capítulo 12, versículo 31, disse assim, João diz assim, Jesus dizendo, né? Jesus disse, chegou o momento de fazer o que, igreja? De ser julgado este mundo. E agora, o seu príncipe, quem foi que falou isso mesmo? Quem, igreja? E quando foi isso?
há quase 2000 anos atrás. Ele disse: opa, chegou a hora, chegou o momento do príncipe deste mundo ser expulso. Irmãos, há 2000 anos atrás. Se é há 2000 anos atrás, as pessoas pensam que é agora. Chegou agora, é agora. O seu príncipe vai ser expulso. E isso Jesus fez. Se ele fez, o diabo não pode querer que a gente sacrifique ou não sacrifique. Ele não tem poder nenhum. Em 1 de João, no capítulo 3, eu estou só relembrando algumas coisas. Vamos todo mundo ler, por favor, 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Vamos lá? Aquele procede do diabo, porque o diabo vive pecando. Isso era João que não conhecia a graça. O viver pecando, para ele, é porque ele não tem conhecimento, é as obras da carne. Eu vou falar um pouquinho mais na frente, tá? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Que princípio? Antes da fundação do mundo. Vamos, essa parte branca, vamos ler todo mundo bem alto, vamos lá? Para isto, Filho de Deus, para isso Jesus se manifestou. Para isso Deus se manifestou. Para isso Deus tomou forma. Para destruir as obras do diabo. Irmãos, Jesus veio para isso. Ele disse: chegou o momento do príncipe desse mundo ser expulso. Será que ele não cumpriu isso? Claro que ele cumpriu isso. Se ele cumpriu, o diabo não tem poder nenhum e não tem ação nenhuma. Falei que quando Jesus destruiu o diabo, a sua obra do diabo, o que restou foi o império das trevas. Falei quinta-feira um assunto bastante rico. Algumas pessoas ligaram para mim: pastor, eu queria aprender um pouco mais sobre isso. Porque o que existe hoje, irmãos, depois da destruição do diabo, o que ficou foi o império das trevas. O mistério da iniquidade que opera. É o que nós temos hoje. Olha o que a Bíblia diz. Em 1 de João, capítulo 5, versículo 19. Diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro faz o quê? Jaz no maligno. Esse mundo inteiro, o mundo Aion. É o mundo dos perdidos. Jaz no maligno. Existe um mundo que o que prevalece é malignidade. Coisas malignas. Nós vamos aprender. Em Romanos, no capítulo 3, versículo 10 e 11, diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Versículo 12: todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis, não há quem faça um bem, não há nenhum sequer. Não há nenhum sequer. Pastor, e o que tem no império das trevas? O senhor poderia descrever? Irmãos, posso chamar qualquer um aqui e todos vocês podem descrever o que existe no império das trevas. Por exemplo, o que existe no império das trevas é ódio, mentira, inveja, prostituição, engano, malícia, avareza, homicídio, bebedice, tráfico de droga, traição, ganância e etc. É o que existe no império das trevas, irmãos. O que não é império da luz, que não é o reino de Deus, é império das trevas. Mas não existe um diabo que faz ou deixa de fazer qualquer coisa, porque ele não tem poder para isso. Ele foi destruído. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Ele veio no mundo e na cruz do Calvário ele disse: consumado tudo está. Se ele fez isso, eu creio que ele é um Deus poderoso e cumpriu o que ele veio fazer. Então o império das trevas é feito disso. Infelizmente existe gente dentro da igreja que às vezes usa Bíblia e ainda continua no império das trevas. Pensa que está no reino do Filho do seu amor, na luz, mas ainda está em trevas. Porque o que tem no coração é ódio,
é um tremendo mentiroso, é cheio de inveja, é cheio de engano, é cheio de malícia, é cheio de avareza. Pastor, mas eu não bebo. Ah, só isso? Isso te qualifica porque você não bebe, você acha que está no reino da luz? Irmãos, então está na hora de você entender o que é o império das trevas, o império da luz. Tudo isso aqui é império das trevas. Quem não pratica isso aqui, vive no reino do Filho do seu amor. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Pastor, mas isso não é o diabo que faz. Essas coisas não é do diabo? Não, abençoado. Pastor, isso não é o diabo que tenta o homem e a mulher, e ele é homicida, ele mata, ele se prostitui, ele rouba, ele é avarento. Não é o diabo que faz isso? Não. O diabo está destruído. Para isso Jesus veio ao mundo e destruiu. Pastor, e essa desgraça toda que acontece no mundo? É o império das trevas. Pastor, mas não é o diabo que faz essas coisas acontecerem? Não. A graça de Deus nos diz o contrário. Olha o que a graça de Deus diz. 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Vamos todo mundo ler? Vamos lá? Não vos sobreveio tentação que não fosse... Quer dizer que a tentação não foi o diabo? Não. Tentação é humana? Isso. Bingo. Irmãos, a primeira coisa que um filho de Deus, que não tem conhecimento, ou um filho de diabo, do diabo, que age dentro desse império das trevas, quando mata, quando rouba, quando inventa uma mentira, e ele é pego. Olha, você vê, primeiro quando você pega esses delinquentes que abusam de menores, e quando ele é preso, aí a pessoa vai entrevistar, mas papai, que você fez isso? Ele diz, ai, não foi eu perdi meu sentido, eu acho que foi o diabo que entrou em mim. É a primeira coisa que eles dizem. Dizem logo que foi um espírito. Olha, naquele momento eu não lembro o que foi que eu fiz. A Bíblia diz que é tentação humana. Tudo é da nossa carne. E nós temos que ter controle sobre essa carne. Porque nós que hoje vivemos no reino de Deus, estamos passíveis a fazer esses mesmos erros. Temos que estar atentos para isso, irmãos. Paulo diz, olha, não há tentação que não venha sobre você que não seja humana. Mas, olha só, o que é que diz? Mas Deus é o quê? É fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação da carne, você pode observar que você que está sendo tentado aí da tua carne, pode observar que você acha uma saída. Agora, às vezes, as pessoas estão vendo a saída, né? E não quer ir pela saída. Aí se lança, deixa cair, depois Deus sofre as consequências. Irmãos, não é diabo, pastor, não é diabo, não. Pastor, pois eu pensava que eu era diabo. Está destruído, irmãos. No Tiago, no capítulo 1, versículo 14, disse Tiago. Tiago 1 diz assim: ao contrário, cada um é tentado como? Pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Irmãos, a nossa carne, a Bíblia diz, quem não tem conhecimento fica aí sobrando. A Bíblia diz que a nossa carne não se converte nunca, irmãos. Escuta o que o pastor disse, porque eu passo pelas mesmas coisas, irmãos. Irmãos, toda manhã eu me acordo com essa carne querendo fazer contrário ao que a minha mente deseja e pensa. Paulo diz, olha, que a minha mente eu sirvo a Cristo, mas vejo nos meus membros outra lei que luta contra a lei do meu entendimento. Abençoados, em nome de Jesus, escuta o que o Espírito diz à igreja. Essa carne não se converte nunca. O que nós somos tentados pela nossa cobiça. Cobiça chama-se desejos.
Olha, geralmente quando a gente comete o erro é quando a gente deseja. Rapaz, como eu queria. Ai, cuidado com esse teu desejo, irmãos. Eu digo para os irmãos que conhecem a palavra. E aqueles que não conhecem? Dá lugar, porque não sabe que é ele mesmo. Aí veio a cobiça, o desejo, ele está doido para fazer o erro. Irmã Inácia. Aí faz o erro. Aí enquanto ele não é pego, ele fica fazendo escondido. Aí quando ele é pego, peguei ele. Eu não, foi o diabo. Joga logo a culpa para o diabo. Mas enquanto ele não é pego, ele fica achando que Deus está de acordo. Tem muita gente, sabe, caindo nessa cobiça, fazendo o que é errado, tem certeza absoluta, fica esperando a pancada e diz assim, não, mas Deus está do meu lado. É bênção, né? Tem que abrir os olhos. Cuidado, irmãos. Em Gálatas, no capítulo 5, né? Todo mundo conhece. O versículo 19 ao 21. Olha aí o que é o império das trevas. Que é exatamente a carne. Paulo diz, as obras da carne são conhecidas. Obras da carne, não é obra do diabo. Não é obra do diabo. Você que está pela internet. Não existe obra do diabo. Me aponte uma só. A Bíblia não fala de uma sequer, irmãos. Olha, esta é a obra do diabo. Prostituição, avareza. Diabo? Pode observar, irmãos. Mas as pessoas têm um negócio de dizer que é o diabo. A Bíblia diz, claro, as obras do diabo. Ó, as obras da carne são, 2 pontos. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Ixi, a lista é grande, né? Bebedice, glutonaria e coisa semelhante a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão os céus aqueles que praticarem tais coisas. Amém? Ah, sim. Que não herdarão o reino de Deus. E você que está pela internet, os irmãos aqui, eu brinquei com eles sabem muito bem dividir isso, porque o céu, quem nos garante é o Senhor Jesus. O reino de Deus, para entrá-lo, nós temos que andar segundo a regra do reino, a palavra. É isso. Quem está no império das trevas, pratica essas coisas, inveja, glutonaria, bebedice, né, porfia, está no império das trevas. Não herda o reino de Deus. Quem pratica essas coisas. Por isso que Jesus disse, no capítulo 8 de João, ele disse assim, no versículo 32. Vamos ler? Todo mundo junto, vamos lá? Conhecereis, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente, livre do quê? É a pergunta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele veio libertar ou salvar? Hã? Ele não veio libertar? Também. Por isso que Jesus trouxe a graça e a conhecereis a verdade e ela te libertará. Jesus trouxe a graça, a salvação e a verdade. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Libertará de quê, irmãos? Do império das trevas. Do império das trevas. Foi isso que ele fez, a verdade fez isso. Eu vou te mostrar mais coisinhas já já. Eu estou dando uma resposta a Jesus. Eu estou rindo aqui, irmãos, pela internet, que a minha filha acabou de entrar aqui correndo, só Jesus tem misericórdia. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente, eu estou dando uma resposta a pessoas que escrevem uma coisa como essa por não conhecer a graça de Deus. Mistura as coisas, não sabe o que é graça, não sabe o que é o evangelho da graça.
Eu estou falando de evangelho. Graça, eu falei lá no começo. Por isso que eu digo, assista, por favor, a série de mensagens. Eles não conhecem a verdade, a palavra da graça. Eles não estão no reino de Deus. Se não está no reino de Deus, está no império das trevas. O que é o reino de Deus, pastor? Por favor, explique para nós, só para lembrar. Romanos 14, 17. Vamos ler todo mundo junto, me ajude, vamos lá? Porque o reino... E o reino de Deus? O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é isso, irmãos. Aqui na terra, Jesus dizia assim, ó, é chegado o reino. Você está no reino de Deus, onde o governo é eclesiástico, onde a verdade tem que prevalecer, onde o amor tem que prevalecer, onde o perdão tem que prevalecer, a justiça e a alegria tem que prevalecer. Por isso que Paulo, escrevendo em Colossenses, no capítulo 1, 13, ele disse, olha o que Paulo disse, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino de Deus. Ele nos libertou através do evangelho da graça, através do conhecimento. Quando veio o conhecimento, nós saímos do império das trevas. Quem não tem conhecimento está no império das trevas. O que prevalece é mentir, roubar, fraudar, é ódio, é inveja, é malícia. Irmãos, sabe, tem gente que tem olhos altivos, né? Cheio de malícia. Tudo que vê é malicioso. A Bíblia diz que tudo é impuro para quem tem a mente impura. E tudo é puro para quem tem a mente pura. O impuro abraça com malícia. O impuro. O puro abraça com muito amor. Quem é impuro, tudo é impuro. A palavra de Deus diz, ele nos libertou. Abençoado, eu queria que você percebesse uma coisa. Paulo, ele escreve as suas 14 epístolas para um povo. Paulo escreve para um povo. Que povo é esse, pastor? Para aqueles que estão no reino de Deus. Observe. Todas as cartas de Paulo, a gente às vezes não olha os detalhes. Paulo ele não se comunica com o mundão. Ele não se comunica com o império das trevas. Toda a sua carta é para o povo que já era convertido, que vivia o conhecimento da palavra. Olha o que ele diz. Romanos capítulo 1, versículo 7 diz: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamado para serdes santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele escreve ao santo, ele diz para o santo: ele nos libertou do império das trevas. Ele, quando se refere a você, não aos que estão lá fora. Os que estão lá fora estão em trevas ainda. Mas a você, pois que ele afirma, ele nos libertou. E eu, sem conhecimento, às vezes eu falava como se os de fora tivessem livre. Não está, irmãos. Estão perdidos, né, Costa? Perdidos. Estão nas trevas. Entregue a carne. Aí fala bobagem, quem não conhece. Olha o que Paulo diz mais em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, versículo 2, a quem? A igreja de Deus que está em Coríntios. Pode pegar, irmãos, todas as cartas de Paulo é para cristão, irmãos, para quem era convertido, para quem estava no reino. Colossenses, capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e quê? Fiéis. Santos e fiéis.
Então você tem que entender que Paulo, essas coisas que a gente fala, o evangelho da graça, tendo nele crido, foste selado, o evangelho da graça, ele foi ensinado, pastor Robson, aos crentes. Olha que diferença. O evangelho da graça de Deus foi ensinado aos crentes, aos primogênitos. Irmãos, é uma diferença muito grande. Quem está lá no mundão não sabe nada. Aí jejuma. Você quer ganhar alguma coisa de Deus? Quero. O que é que eu faço? Pague o preço. Aí quanto é? 7 dias de jejum. Venda a sua casa e desceu tudo. Não, quer ganhar? Pega esse copo com água, bote sal e beba. Muito sal, 1 quilo. A pessoa bebe, sabe? Quer salvação? Quer ganhar as bênçãos de Deus? Pega esse lenço suado, podre e leve para casa e as pessoas que não têm conhecimento acreditam nisso. Não conhece o chá não, gente. Deixa esse chá para lá. Em nenhuma das cartas de Paulo ao gentil, por exemplo, ele recomenda como pagar o preço para conquistar alguma coisa. Paulo, em nenhuma das cartas, tu queres ganhar isso, faz assim, olha. Em nenhuma das suas cartas. Nem também ele ensinou sobre demônios, sobre diabo. Ele nunca ensinou isso, irmãos. Porque ele se dirigia aos crentes, aos fiéis, aos santos, aqueles que foram libertos do império das trevas. Isso é tremendo, irmãos. Aí muita gente ainda está no império das trevas, não conhece isso. Aí fica dizendo a graça, a desgraça da graça. Coitado, Senhor, tenha misericórdia. Primeiro, porque Paulo sabia que o diabo já tinha sido destruído. Veja as mensagens que eu explico melhor sobre isso. Segundo, ele tinha convicções que já estávamos aperfeiçoados em Cristo. Paulo sabia disso. Pois ele era que recebera de Jesus o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo era o porta-voz, ele recebeu de Jesus ressuscitado, ele tinha as convicções, e ele falava aos santos, e falava dessa graça que é bela. Agora, observe, que eu vou falar muito sobre esse livro ainda, que eles também falam de algo que eles não conhecem. Eles falam da volta do dia do Senhor. Olha o que nós vamos falar. Eles falam o seguinte, né? Veja aí, dentro, por favor. É preciso fazer o contrário daquilo que o inimigo deseja. Sabe por quê? Quanto mais se aproxima o dia da volta do Senhor, mais sacrifício nós temos que fazer. Olha, são doutores nisso aí. Pensa que sabe, não sabe nada. Aí está falando da volta do Senhor, irmãos. Como se o dia da volta do Senhor, eles têm como se fosse algo terrível. Quem não tem conhecimento da graça, tem o dia do Senhor como um dia terrível. Eles dizem que não. Irmãos, mas pode fazer uma pesquisa. As pesquisas dizem, pode perguntar a qualquer pessoa que não conhece a graça. A seguinte pergunta, diga assim: se Jesus voltasse hoje, você estava pronto para ir com ele? Pergunta aos irmãos que não conhecem a graça. A primeira resposta era: não estou pronto agora. Só posso daqui a uns dias. Você sabe que o Ibope fez essa pesquisa, né? Se Jesus voltasse daqui a 10 anos, os crentes, 95% disse que estava pronto para ir. Se voltar daqui a 5 anos, 80% estava pronto. Se voltar daqui a 1 ano, só 30%. E perguntaram, se voltar amanhã, nem 5% estava pronto. E eles dizem, mais sacrifício tem que fazer, quanto mais que esses dias se aproximam. Eles não conhecem a graça de Deus, irmãos. Pastor, e o que é que a graça fala sobre o dia do Senhor? Se você não lembra, eu vou lembrar. E você que está pela internet, por favor, acredite na obra de Jesus. A Bíblia diz que Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção, irmãos.
nos deu vida outra vez. Ele nos salvou, Ele nos amou por amor eterno. Ele disse: das minhas mãos ninguém arrebata. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas e dou a vida eterna a ela e ninguém arrebata. Aí ele diz: cuidado com o dia do Senhor. Olha o que a graça, a beleza da graça diz para nós. Vamos ver. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1 e 3. Ele diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha, Paulo diz assim: não se preocupe, quanto ao dia do Senhor, já vai, não, primeiro vai acontecer isso. Quem é da... Lembra-se, ele está falando com quem? Com quem? Com os santos. Essa palavra é para os crentes, não é para os descrentes, não, ele não sabe o que é isso. Não é para quem está no império das trevas, não. É para quem está no reino de Deus. Não vos preocupeis com isso. No capítulo 5, diz 1 Tessalonicenses, o versículo 1, olha o que Paulo diz. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Pastor Paulo, você não vai dizer o dia do Senhor? Não, não é preciso eu dizer a vocês, não. Não se preocupe com isso, não. Deixa quem está no império das trevas fazer sacrifício. Porque é o dia do Senhor. Mas a você, fica perreia com isso, não. Por quê? Pois vós mesmo estáis inteirados com precisão, vocês sabem, de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. É surpresa. Vai ser de surpresa. Versículo 3. Quando andarem dizendo, está tudo tranquilo, está tudo em paz, eis que lhes sobrevirá uma repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Vixe, pastor, e aí agora? Irmãos, ele está dizendo como vai ser. Vai ser um dia como ladrão, vai ser de surpresa. Ninguém vai escapar. Pastor, mas aí eu posso me dar mal. Fica tranquilo, irmãos. A graça de Deus te dá uma esperança. Olha o que a graça diz. Versículo 4. Mas vós, irmãos da igreja evangélica, Cristo vive de Fortaleza, não estáis aonde? No império das trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Esperava um amém? Não, quando eu li isso, eu saí no reteté. Saí dizendo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu saí no reteté, né? Tem os irmãos do reteté aí, né? Que dança, Oh, Jesus, eles não têm conhecimento, irmãos. Olha só, mas vós, irmãos, não estáis em treva. Ele vos libertou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém. É isso, irmãos. Vibre, você está na luz. Olha, você que está pela internet, eles estão fazendo isso porque eu pedi não, porque eles sentiram. Irmãos, é sério. Quem está em trevas, o dia do Senhor é um terror. Domingo, vocês vão ver eu pegar aqui o vinho e digo, olha, você observa, eu digo sempre, no domingo nasceu, eu digo sempre, Maranata, vem Senhor Jesus. É o que mais nós desejamos. Mas tem crente que fica orando para Jesus não voltar agora. É uma vergonha dizer isso, mas é verdade. Nem nunca, né?
Tem muito crente dizendo, agora não, Jesus, agora não, Jesus, agora não. Por quê, hein? Porque não conhece a graça de Deus. Não conhece o evangelho da graça, essa beleza. O versículo 5 diz assim, ó. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem do império das trevas. Que diferença, não é não? Não é não? Esse evangelho da graça, olha a beleza. Enquanto eles dizem, irmãos, temos que pagar o preço, temos que sacrificar, porque está chegando o dia do Senhor, e quanto mais chega, se a gente não se matar, quem é da graça, arma é a rede. Lá vem o Senhor, ô bênção, parece o baiano. Aonde? Não é não? É, irmão, quantos irmãos do império das trevas, quando lá vem o Senhor, ai meu Deus, nós da graça, é que nós baianos, aonde? De onde? Para onde? Olha o que Jesus diz, quando está ali, está acolá, não se preocupe, fica quieto, fica em paz. Essa é a graça de Deus, irmãos. Enquanto eles que não têm conhecimento, gastaram dinheiro para enganar o povo, com tanta mentira, né, Costa? Tanto terror, nós estamos nos descansos, porque nós somos do dia, nós somos da luz. Ele nos libertou do império das trevas. Eu queria concluir agradecendo a Deus por essa palavra de graça, essa palavra que liberta. E quero motivá-los, irmãos, que está aqui, os irmãos que estão pela internet, assista a série. Olha, eu assisto, sabe? Tem hora que eu arrumo tempo para mim trazer o que eu vou falar, eu às vezes assisto um pedacinho de um pedacinho de outro. Olha, irmãos, é uma conexão, é uma maravilha. Dá para escrever um livro se quiser. Sabe, é uma conexão, irmãos. Sabe, uma coisa chama a outra. E eu estou crescendo na graça e no conhecimento. Todos estamos crescendo. Quem não conhece essa palavra, tem medo, não se conhece. Às vezes, é apanhado em situações que não sabe sair delas. Não sabe tratar com a carne de fato e de verdades. Porque às vezes os filhos de Deus chegam em situação da carne. Irmãos, você sabe, quanto mais você fortalece o espírito com a palavra, você consegue combater bem a carne. Mas quando você não alimenta o teu... Olhe para mim, por favor. Quando você não alimenta o teu espírito com a palavra, a tua carne te dá rasteira, viu? De vez em quando você vê em cada situação, irmãos. A mentira, por exemplo. Quantos filhos de Deus, sabe, diz uma mentirinha. Aí aquela mentirinha foi descoberta. E a única saída dele ou dela é dizer outra mentira. Aí essa outra mentira está sendo quase descoberta. Aí ela, não, eu vou ter que aumentar outra mentira. Daqui a pouco, ela está dentro de um vulcão da mentira. Que tem vergonha de levantar a cabeça, de olhar as pessoas nos olhos. Começa a faltar a igreja. Começa a se esconder. E fica dizendo, Senhor, olha, chora dores. Por quê? Está dando lugar à carne, irmãos. Aí, vai para onde? Império das trevas. Aí tudo, João, é medo, tem medo. Não é ousado, sabe? Não confia no Senhor, como eu disse no começo. Aqueles que confiam no Senhor, irmãos, são felizes. Não confia, sabe por quê? Porque ele mesmo acha que o Senhor não vai atendê-lo pelos seus erros. É eles mesmos que se acusam. Fica, sabe? A graça de Deus, ela nos dá uma vida, irmãos. Olha, o coração, é o coração. Não é o externo, não é o que tem fora, não, irmãos. Não é o que você tem, não, dinheiro, carro, não. É o que está dentro, irmãos. Certo dia perguntaram a Jesus: como é que nós vamos receber o reino de Deus? Eu disse assim: o reino de Deus não vem com visível aparência, porque ele está dentro de vós. É dentro de vós. É dentro.
Está no império das trevas ou no reino de Deus? E para encerrar, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 12, o versículo 13 ao 17, olha o que Paulo diz para nós que esperamos em Cristo. Entretanto, devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Vamos ler a parte branca, todo mundo, vamos lá? Porque Deus... Aí foi. Ele vos escolheu desde o princípio. Para onde? Quer dizer que o dia do Senhor pode vir como ladrão, de noite, de dia. Porque eu fui escolhido, você foi escolhido desde o princípio para a salvação. Isso é o Evangelho da Graça que diz isso. Agora o império das trevas diz assim: se você não cuidar da sua salvação, o diabo vem dar uma rasteira. Aí apresenta um diabo forte, que Deus fica segurando na mão do filho, vem para cá, e o diabo para cá, e Deus para cá, e o diabo, e as pessoas acreditam nisso. Conhece a graça? Aí a graça diz: porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé aonde? Na verdade, tem que acreditar. O versículo 14 diz: para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavras, seja por carta nossa, Paulo, Timóteo, Tito, carta nossa. O Evangelho da graça, não é o Evangelho da circuncisão não, gente. Versículo 16 ele diz: ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus... Puxa vida, olha que coisa engraçada, né? O nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e o quê? Ah, Ele é Jesus e Deus. Veja, não é filho, não é Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus. O nosso Pai que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela onde? Pela graça. É a graça que traz esperança, traz segurança, traz paz, traz conforto. É a graça. Fora da graça, sim, é uma desgraça. Mas a graça é consolação. Aí Paulo diz a você: faça isso. Consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Pai Santo, para aqueles que conhecem a boa palavra, que conhecem o Evangelho da graça, Senhor, este é o banquete espiritual. Não tem preço, Senhor, desfrutarmos de tão grande consolação e segurança. Nesse momento eu quero te pedir pelos teus filhos que leram este livreto, Senhor, e sem conhecimento estão sendo deixados levar por ele, que essa verdade o alcance e os liberte, que eles saiam do império das trevas e alcance o reino do Filho do teu amor. Usa-nos como instrumento em tuas mãos, esse ministério. Envia homens e mulheres capacitados, com a sua vida voltada para viver e defender a verdade. Homens e mulheres capacitados, Senhor, para levar aos quatro cantos do mundo. Homens e mulheres que têm a sua vida, a sua finança, o seu amor, para nos ajudar nesse grande desafio. Eu te peço, Senhor, que o Senhor continue a me dar coragem. Tira de mim, Senhor, a fraqueza, o medo, o temor.
Que eu seja cada vez mais ousado, Senhor, e não ame a minha própria vida, para que o teu amor seja ensinado, de fato e de verdade. Levanta, Senhor, nesse ministério, Senhor, homens e mulheres que te amem acima de tudo, que estejam prontos, se necessário, a dar a sua vida por amor do Evangelho. Como disse o nosso apóstolo Paulo, tudo eu faço pelo Evangelho, mas o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Dai-nos uma semana tranquila, de paz e de realizações. Aos teus anjos dai ordem ao nosso respeito, que os nossos anjos, Senhor, que foram criados para ministrar a nosso favor, estejam trabalhando com toda a força a nosso favor. Abram portas, nos guarde do mal, do homem maligno, Senhor, que nós sejamos bem-sucedidos em toda a nossa vida, meu Pai. Anjos de Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a sempre caminhar como vencedores, e recebemos no nosso corpo, Senhor, que se manifeste o corpo de Cristo. Muito obrigado, Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Assim seja.